Obrigado pela sua audiência. Se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, aqui é o seu canal, Ministério Compartilhado. Compromisso com informações, com aconselhamentos, com comentários e com ensino da palavra. Tá certo? Eu sou o pastor Samuel Lobato, aqui do distrito de Jaderlândia, Associação Norte do Pará. Que Deus te abençoe. Tá certo? Toda semana temos aqui um momento para descrever e informar aquilo que nós realizamos no distrito. Boas notícias nos inspiram, tanto é que o Evangelho são as boas novas de salvação, tá certo? Aquilo que acontece, aquilo que aconteceu, aquilo que realmente Deus tem feito na história do seu povo. Então vamos juntos nessa caminhada? Alguns minutos? Fique tranquilo, não se estresse e nos acompanhe aqui. Visitas aos adventistas afastados. Nós tivemos uma semana orando e agora entramos numa campanha de resgate, de evangelismo. E uma das atividades nossas nessa semana foi fazer serenatas na casa de alguns irmãos. Estivemos levando junto itens do de jejum, cantando, orando, ouvindo, sorrindo, brincando. Aqui algumas das ocasiões, tá certo, desse movimento. E graças a Deus porque isso já surtiu efeito, amém? Alguns irmãos já compareceram à igreja e nós acreditamos que Deus vai fazer o milagre da renovação, do resgate, que é a obra do Espírito Santo. Também visitas. Essa aqui é a dona Nazaré. Ela é esposa de um senhor que atirou num colega do ministério. O pastor estava pregando um sábado de manhã e esse senhor, um homem muito irado, cheio de rancor, cheio de raiva, não gostava de crente, sempre ameaçando, e nessa manhã ele pegou a espingarda e quando ele ia atirar, alguém viu pela janela da igreja, fez uma zoada e ele talvez se assustou e o tiro não foi no alvo que ele queria acertar o pastor pela janela que estava pregando e bateu na coluna da parede da igreja. Foi um tumulto, um desespero, quase uma tragédia ocorreria ou tinha ocorrido naquela ocasião. Mas a mão de Deus esteve ali para impedir coisas piores. O pastor foi transferido. Hoje eu cuido dessa igreja, tá certo? E ao chegar, soube da história, fui tentar me aproximando e visitar. Mas o que aconteceu é o seguinte, esse homem desenvolveu uma doença, parecia um câncer, e nós tentamos alcançá-lo, visitá-lo, mas ele chegou a falecer, tá certo? E aí estamos fazendo acompanhamento para a sua família, a esposa dele, entreguei uma revista, estive orando. É a segunda vez que eu faço visita a eles, na esperança de poder trazê-los para Cristo e ajudar eles nessa caminhada, nesse momento tão difícil, tá certo? Está aí um bom exemplo. Também estivemos visitando famílias que foram batizadas recentes, isso faz parte do ciclo discipulado, precisamos apoiar, precisamos incentivar, orientar, para que essas pessoas recém-batizadas não esmoreçam na fé, não venham a desistir da coroa eterna. Amém? E mais visitas. Tivemos aqui também em Castelo Branco, visitando essa família. Esse casal aqui, se Deus quiser, nós estamos trabalhando para ver se eles se casam para serem batizados. Esse é o pai de um irmão chamado Hilário, tá certo? Um líder da igreja aqui. É um senhor bastante católico, mas está recebendo estudos bíblicos. Logo, em nome de Jesus, ele também vai se converter e será batizado. Esse aqui é um casal já adventista, a filha, por sinal. E aqui, queridos, um momento do Clube de Aventureiros. Minha filha fez aniversário e aí nós estivemos ali comemorando com os coleguinhas, com os irmãos e amigos, esse momento tão especial, num domingo, na reunião do Clube de Desbravador. Tivemos a semana de colheita e aproveitamos para fazer atividades voltadas para a saúde. E graças a Deus, através da nossa vereadora, irmã Jesus, nós conseguimos a vinda de um médico bastante conceituado na área de ortopedia, tá certo? Ele veio até a igreja após um expediente de trabalho, ainda assim teve coragem, condições para ir até a igreja e dar um seminário, aconselhar e depois atender. Tanto é que a foto aqui mostra que ele atendendo os amigos e irmãos que vieram para esse momento especial. Então nós aproveitamos e presenteamos esse senhor, esse médico, com o material da igreja, com o estudo bíblico. Aí ao lado está a irmã Jesus, nossa vereadora, tá certo? É o nome do médico eu não gravei porque é um nome meio diferente, sabe? E eu não tive tempo de conversar com a irmã para relembrar o nome dele. Mas de qualquer forma, ortopedista, um homem bem conceituado, como diz a irmã, um medalhão dessa área, tá? Que Deus abençoe ele ricamente pela boa disposição. Jolene. E aqui a igreja de Santa Catarina está já
na atividade do mutirão de Natal, arrecadando alimentos para fazer as cestas e fazer aquele evento tão bonito que se realiza sempre ao final de cada ano. Atenção, igrejas, irmãos e amigos, vamos nos movimentar, vamos seguir o exemplo de Santa Catarina. Uma igreja bastante comprometida, dinâmica. Agora mesmo, domingo, vai ter um encontro de casais para casais não adventistas. Irmã Portela, Carlos, Maurício, toda essa equipe aí prepararam um lindo programa. Eu só lamento porque, nessa ocasião, eu estarei na quadrenal, para a eleição do presidente, secretário, tesoureiros departamentais, e nós estaremos juntos com alguns anciãos daqui do distrito, são 5, domingo e segunda-feira, participando desse momento. Mas estaremos orando, pedindo que o Espírito Santo dirija, abençoe e que realmente seja um encontro maravilhoso. Chegou o momento agora da pinceladas de notícias. O site oficial da Igreja Adventista, ela deixou à disposição daqueles que interessam esclarecimento sobre a saída do pastor Luiz Gonçalves, do Ministério Pastoral. Há muitos comentários, muitas ilações, tá certo? Sobre esse acontecimento. Claro que pegou todo mundo de surpresa, Todo mundo que acompanhava o pastor, que sabe do trabalho que ele estava realizando, ficou chocado, sem saber muito o que aconteceu. De qualquer maneira, a igreja ela só informou que foi uma decisão por motivos pessoal, tá certo? A gente respeita, tá certo? Agora o que nos compete é orar. O pastor deixou um grande legado, um exemplo tremendo, maravilhoso, quantas almas foram salvas, quantos programas maravilhosos, o impacto das mensagens, relatos, testemunhos. Olha, tremendo, que Deus abençoe esse grande homem de Deus que deixou um grande legado para todos nós, E como outros tantos, Ser pastor não é fácil, queridos. É uma luta, é um desafio. Precisamos ter o apoio dos senhores na oração. Precisamos amar a obra e depender totalmente do Espírito Santo. Mas o nosso exemplo maior é Cristo. Eu, você e outros tantos podem ter dons, talentos extraordinários, mas ainda assim somos homens. Cristo é o nosso exemplo. Precisamos mirar nele. Não quero dizer com isso que a gente não também receba a influência dos nossos irmãos e amigos. Sim, isso é importante. A gente tem que lembrar que eles são homens, tá certo? Sigamos então. Outras informações importantes aqui do nosso campo. Novo diretor da Casa Publicadora Brasileira era o pastor José Carlos Lima, que ficou durante 21 anos como diretor da Casa Publicadora, fez um grande serviço, vai se jubilar ano que vem. E agora foi nomeado no lugar dele o nome do nosso amigo aqui, deixa eu ver se eu acho, Medeiros, pastor Edson Medeiros, ele é natural de Curitiba, formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Administração Financeira e Gestão de Negócios e mestre em Administração Estratégica pela PUC, tá certo? Ele trabalhou como tesoureiro, na contabilidade de escola da Associação Sul-Rio-Grandense, tem um histórico de envolvimento com esta área e foi nomeado para servir a Casa Publicadora Brasileira. Servir a igreja, na instituição, que é a Casa Publicadora Brasileira, uma instituição uma editora, da igreja. O diretor financeiro também foi nomeado, Wilson Leandro Garcia. Ele vai coordenar a área da finança da instituição. Há 6 anos, na verdade, ele coordena. Continua na função ele, continua o nosso irmão. Pastor Marcos de Benedicto foi reeleito também como redator ou editor-chefe, melhor dizendo, das revistas. Tá bom, meus irmãos? Então, essas são algumas das notícias importantes que a gente traz até vocês, tá? E temos mais algumas outras noticiazinhas aqui, por exemplo, eleições na igreja. Como eu disse, a igreja está fazendo eleições, nomeando os presidentes, tesoureiros, administração, os administradores no geral, Essa área administrativa da igreja. Então, esse é o momento. A igreja se reúne, representantes das instituições, do Ministério Pastoral Distrital, dos leigos, eles se reúnem para ouvir o relato, da administração vigente, presidente, secretário, que informa a igreja das ações realizadas, das conquistas alcançadas. É um relatório. Em seguida, então, vem o processo da nomeação, que são as escolhas para a ocupação desses cargos. Encerra a duração da gestão e tem que ser nomeado
novos irmãos, novos pastores para cuidar da obra de Deus. É por isso que nós precisamos orar, confiar e depender de Deus, para que o Espírito Santo, na verdade, conduza, fale a mente de cada delegado, de cada pastor, de cada irmão, tá certo? Para que a vontade do Senhor se cumpra, se estabeleça na vida da sua igreja. Supera, prevalece, a sua vontade sempre soberana na vida da sua igreja. Pode até parecer que não, mas é sempre Deus que atua na história, às vezes de maneira silenciosa, atrás dos bastidores, mas o Espírito Santo está lá, trabalhando, agindo, operando, convencendo e ajudando as pessoas a entenderem qual é perfeita e boa vontade do Senhor. Tá bom, meus queridos? Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Atenção, irmãos de Macapá, a igreja lá do Amapá. Os irmãos estão trabalhando de maneira muito intensa também, a obra tem crescido ali no Amapá. Aqui nos distritos próximos, tá certo? Os campos aqui da União Norte Brasileira, a própria União, resultados importantes, né, são conquistados aqui na União, muitas vitórias, muitas bênçãos, os campos têm crescido, graças a Deus, os pastores têm tido um bom engajamento, a liderança tem se empenhado, tem ocorrido uma sinergia, uma união, tá certo? Voltado para um foco importante da obra, que é qualidade, crescimento com qualidade, sustentabilidade, apoio, tá certo? E esse ano o nosso presidente da União Norte Brasileira foi reeleito, o secretário, o tesoureiro, e vamos agora orar para que Deus dê a eles sabedoria, visão, cada mais dependência do Senhor, para que a obra aqui na União Norte Brasileira continue sempre sendo União Norte, união forte, uma união que cresce de maneira contínua, como todos os campos também. Deus abençoe você que esteve conosco, ore pela nossa igreja, ore pelos pastores, pelos nossos administradores, pela pregação do Evangelho. Até a próxima semana, se Deus quiser.